Estão gravando DC2, turmas C e D, eu e o professor Zé Carlos, 19 de agosto de 2021. Vamos lá, tá? A ideia hoje é a gente trabalhar com o mesmo cubo que a gente já vinha trabalhando e vamos variar, em vez da distância do observador, a gente vai variar a altura desse observador, tá? Então, estou armando aqui um desenho bem parecido com os que a gente já fez até o momento, tá? Vou arbitrar aqui uma distância para esse observador aqui, tá? Digamos, 8 unidades. Tá? Então, essa distância aqui do observador de 8 unidades. Vamos projetar já, aproveitar o embalo aqui, projetar uma linha paralela ao objeto lá no plano do quadro, né? Outra linha paralela lá no plano do quadro também. Está aqui o nosso plano do quadro. E agora, tá? O que vai mudar aqui na hora de construir a perspectiva? Vamos arbitrar aqui também uma linha de terra, tá? Que é uma linha que eu faço sempre bem fraquinha, porque ela realmente não deve interferir no desenho final, tá? É só um auxílio para que a gente possa marcar aqui, ó, a altura da linha do horizonte. Que eu vou usar agora, tá? Respondendo aí para os colegas, uma altura de 5 metros. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, a linha do horizonte agora, em vez de 1,70, nesse caso aqui, a gente tem uma altura de 5 unidades. Então, o centro óptico, né, o observador, ele está afastado 8 metros do plano do quadro, 5 metros de altura. O que vai mudar na nossa vida aqui? Tá? Pontos de fuga, mesma coisa. Baixa do plano do quadro, projeta aqui na linha do horizonte. Ponto de fuga aqui, ponto de fuga aqui. VG, verdadeira grandeza. Nosso objeto continua no chão. Tá? Então, a altura do objeto, né, os 3 metros dele, são marcados lá da linha de terra. 1, 2, 3. Tá? Então, está aqui a altura do objeto, né, que é a mesma da largura e da profundidade, porque é um cubo. Só que agora vocês vão ver a diferença, né? A diferença é que quando a gente traçar as linhas lá do ponto de fuga, em direção a VG, já vai dar para perceber de cara que a gente vai enxergar a face superior desse cubo, coisa que até então a gente não estava vendo. Agora o observador subiu em algum lugar, ou isso aqui é uma vista de drone, sei lá. Né? Vamos projetar aqui essas linhas, ó, do ponto do observador até os cantos passando aqui pelos vértices. Aqui é também a mesma coisa. E vamos descer essas linhas agora verticalmente. E vamos encontrar aqui, ó, uma das faces do cubo. E aqui do outro lado, a outra face do cubo. Então, isso aqui já dá até para reforçar, se a gente quiser. Como é que a gente encontra a tampa do cubo? Aqui é bem simples, né? É só cruzar as duas linhas que vão das fugas respectivas, né? Essa aqui vai naquela direção, ó. E essa outra aqui vem desta direção. Então, aqui encontramos, ó, a parte superior, né? E, claro, né, um objeto cúbico, a gente sempre consegue enxergar, no máximo, 3 faces, né? Que é o que está acontecendo aqui. Né? Estamos vendo ali a parte superior desse cara, e a linha do horizonte, obviamente, ela vai ficar acima, né? Porque a gente posicionou isso a 5 de altura. Então, essa é uma diferença principal. Eu vou dar um pause aqui na gravação. Sem grilos, eu acho, né? Muito bem. Então, o que pode mudar aqui, né? Como posicionar outros elementos aqui nesta cena. Tá? Então, vamos pensar assim, figura humana. Tá? Os seres humanos, a gente vai trabalhar com essa altura, 1,70, 1,80, enfim. Né? Então, se eu marcar aqui na VG, ó, estou na VG, tá? Vou marcar aqui, ó, 1,80 m de altura, digamos, né? E vou trazer essa linha aqui, ó, paralela, né, a linha de terra e a linha do horizonte,
Eu sei que alguém que está posicionado, alinhado aqui, ó, com esse vértice, né, e é uma pessoa adulta aqui, em média, né, enfim, vai ter esta proporção aqui, neste ponto aqui da cena. Agora, como é que vai funcionar lá para trás? Né? Porque agora não vale a regra da cabeça na linha do horizonte. Isso, obviamente, né, só se a pessoa tem 5 metros de altura. Né? O que daria certo aqui agora é a girafa. Né? A girafa, que ela poderia ficar com a cabeça na altura da linha do horizonte. Tá? Mas vamos assumir que é mais comum a gente ver pessoas, né, do que girafas por aí, embora a gente possa desenhar uma girafa aqui, e vamos desenhar outras pessoas. Tá? Então, eu vou usar esse carinha aqui como referência para armar linhas de construção que vão lá para aquele ponto de fuga. Então, nesse caso aqui, né, eu tenho uma outra pessoa que pode estar aqui, né, quem sabe uma outra que está lá, uma outra que está lá adiante, e assim por diante. Né? Claro, fica meio estranho, né, essas pessoas assim, em sequência, né? Parece capa de disco, né? A banda assim, perfilada, né? Para fazer uma foto, enfim. Mas a gente pode, né? Sei lá, agora que eu sei onde está esse cara aqui, ó, eu posso, por exemplo, ir lá para outra fuga, ó, posso ir lá para outra fuga e encontrei outros 2 trilhos aqui que vão funcionar bem, ó, para colocar, quem sabe, outras pessoas, né? Nessa posição aqui, ó, sei lá, um grupinho aqui, né? Aqui no papel pode aglomerar, tá? No papel não tem problema aglomeração. Então, tem um grupinho de pessoas que está por ali assim, né? Aí posso, sei lá, partir de uma dessas pessoas aqui, levar lá para aquele ponto de fuga e encontrar a posição de outra pessoa lá adiante, né? Sei lá, botar mais uma dupla de pessoas ali. Então, isso vai ajudando, né, nessa questão da profundidade. Posso projetar essas linhas aqui, ó, nesta direção, quem sabe, e achar, talvez, né, outras pessoas, né, que de repente estejam nesse plano aqui, assim, né, sei lá, né, tem um trio aqui, assim, né, e assim por diante. Então, né, a profundidade, né, vai ser conferida ao desenho muito em função dos elementos de ambientação. Né? Vamos colocar uma árvore aqui, sei lá, alinhada com essas pessoas aqui, se isso aqui é a altura de uma pessoa, né? 1,80, 3,60, 5,40, 7,20, né? Uma árvore que nesse ponto aqui tem uns 7 metros de altura. Né? Então, poderia, né, ser algo mais ou menos assim. Né? Posso usar esse trilho aqui, ó, gente, né? E trazer, ó, uma árvore aqui, sei lá, enquanto definir um ponto, digamos esse ponto aqui, né? Vou até pegar a altura da copa aqui, né? Parecida, né? E aqui já vai entrar uma outra árvore na jogada, ó, que tem mais ou menos esta proporção. Então, tem aqui uma outra árvore. E assim por diante, né? Poderia ter uma outra lá atrás, né? Pegar essas 2 linhas aqui, né? Para me apoiar nelas. Poderia ter uma outra árvore lá no fundo, né? Ou até mesmo outras árvores, né? Daqui a pouco posso pegar essa altura aqui e, quem sabe, marcar outras árvores, né? Lá adiante. E assim a gente vai conseguindo, né? Ajustar essa questão da profundidade, né? Fazendo a brincadeira da girafa, aquela, né? Se uma girafa estivesse... Não vai ficar uma girafa tão boa quanto a da Rafaela lá, mas se a girafa estivesse alinhada com essas pessoas aqui, ó, e a girafa tem 6 metros de altura, e eu sei que a distância aqui é 5, né? O observador está a 5 metros de altura, né? Então essa linha está a 5 metros, tá? Agora até perdi aqui a referência, porque eu botei uma árvore aqui por cima, mas está a 5 metros de altura. Digamos que a girafa tenha 6 aqui, né? Então, essa girafite aqui vai ter mais ou menos, né, esta proporção aqui, ó, né? Mais ou menos isso. Né? Eu lembro que quando eu era criança eu adorava desenhar umas girafas. Me lembro bem disso. Porque eu tinha um quadro que uma tia minha, artista plástica, fez para o meu quarto de criança, que eram umas girafas, assim, meio abstratas, meio neoconcretas, assim, coloridas, né?
E eu adorava aquelas girafas lá, né? Então, essa girafona aqui, tá caminhando em direção a essas pessoas aqui. Claro que ela é mais alta do que a linha do horizonte, né? Ela está acima da linha do horizonte. E esse cubo aqui tem 3 metros, né? Então, ele está, né? Acho até que a proporção desses calungas aqui não está boa, né? Acho até que eles ficaram meio altos, né? Porque se eu projetar eles aqui no cubo, ó, eu acho que eles acabaram ficando, sei lá, com 2 metros de altura. De repente é uma galera aqui de um time de basquete aqui, né? Sei lá, Isso. colocar uma... Mas não são pessoas impossíveis. Não são pessoas impossíveis. Vamos botar uma tabela aqui, né? Faz de conta que é o pessoal do basquete aqui. Mas está fora do raio da câmera do que tu Sim. desenhou agora. Ah, tá. Não está aparecendo. Aqui, ó. Tá ali a tabelinha de basquete. Ó. Isso, agora sim. Então, tá ali o pessoal, né? Jogando um basquetinho. Então, acho que Eu é por aí. posso estar ali naquela altura. Como? Eu posso estar ali naquela altura. Que altura tu tem, Marielle? 1,80. 1,80. Olha só. Né? Puxa 1,80. Né? A Ana tinha perguntado ali a altura do observador, 5 metros, Ana, 5 metros, né? Eu também, vocês acho que não me conhecem pessoalmente, eu tenho 1,88, né? Então também, né, tô acima da média aí, mas 1,88 para basquete hoje em dia é baixinho, né? Definitivamente, eu e tu não estaríamos nivelados no mesmo desenho, né? É. Ah, mas tu não é muito baixo também, né, Zé? Que altura não, eu tenho 1,73. 73, acho que é a média, né? Ó, pô, a Manuela agora tá folgando ali, ó. Tá folgando, né? A girafa é você. Tá folgando. Tudo bem, né? Vamos lá. E é isso, né, gente? Vamos fazer mais um, tá? Vamos fazer mais um com uma altura maior, tá? Vamos dobrar essa altura aqui agora e ver o que acontece. Vamos dobrar essa altura aqui. E vamos para... Só uma dúvida antes. Diga. Ali, que nem no início, para pegar os primeiros calungas, tu puxou uma linha paralela à linha de terra do cubo. Depois que tu acha nos trilhos os calungas menorzinhos, também dá para fazer isso para colocar para o lado só? Dá, tranquilo. Dá para fazer. Tu pode fazer isso aqui. Mas não é a única forma, né? Não é a única, mas se eu entendi a pergunta, né, eu poderia, por exemplo, pegar esse calunga aqui e traçar linhas paralelas ao plano do quadro aqui, ó. Então eu posso colocar pessoas que estão lado a lado aqui, né? Mas aí vou te dizer que nem precisa da linha, né? É só desenhar direto ali uma pessoa ali, uma do lado da outra que dá na mesma, né? Sim. Mas, por exemplo, se eu quisesse botar para o outro lado do cubo, nessa mesma altura, é só perfeito. Poderia, claro. Poderia levar isso aqui para cá, ó. Trazer Fica divertidíssimo fazer uma multidão aí. Daria para fazer isso aqui, ó. Claro, sim. Dá, ó. Tá? Obrigada. Então, algo assim, tá? Bueno, vamos armar outro desenho aqui, tá? Deixa eu só fazer uma brincadeira aqui. O Zé certamente lembra do velho e bom papel carbono, né, Zé? Sim. Botei um grafitão aqui atrás, né? Porque daí agora eu consigo fazer esse desenho na mesma posição da folha. Olha só, olha a mágica, né? Olha ali a mágica, né? Tá ali o traço, né? Então eu vou aproveitar esse mesmo esquema aqui. Tá aqui o plano do quadro, né? Que é esta linha. Tu chegaste a conhecer uns álbumzinhos de papel manteiga que vendiam com umas figuras de história Sim, eram claro, o Transfer, era o Transfer. Isso. Né? Tinha duas marcas, tinha o Transfer e uma outra que era um nome meio engraçado, tipo Decalquinho, uma coisa assim, né? Imagina se essa meninada aí faz ideia do que era, né? Do que se fazia para passar o tempo naquela época. Tu sabe que tem alguns daqueles transfer que ainda tem para vender no Mercado Livre, lacrados, e é uma fortuna, é uma fortuna. É mesmo? Tem gente que coleciona aquilo. Né?
É uma fortuna. Mas, enfim, estou armando aqui o mesmo esquema, né? 3x3. Distância do observador aqui, 8 unidades, tá? Vou lançar uma linha de terra bem fraquita aqui embaixo, né? Para servir como referência. E agora, gente, nós vamos fazer algo que é um pouquinho, talvez fique um pouquinho estranho para vocês, que é o seguinte, mas é super comum, tá? Eu vou colocar a linha do horizonte, ó, a 10 metros de altura. 10 metros de altura. E a linha do horizonte, ela vai acabar se sobrepondo com o desenho da vista superior. Então, nesse momento aqui, vocês têm que, né, tentar pensar... É um momento de tensão. É um momento de tensão, né? Porque um desenho está misturado com o outro, né? Diferentemente daqui, ó, em que linha do horizonte, né, está nessa parte da folha, e o observador olhando para o objeto está nessa parte da folha, agora a gente tem uma mistura. Tá? E essa mistura, né, para algumas pessoas talvez cause alguma confusão, mas é bem tranquilo, tá? É pensar que a gente está desenhando em 2 layers, assim, acho que é basicamente essa a questão, tá? Então, o ponto de fuga vai cair aqui, tá? Ponto de fuga, e o outro ponto de fuga vai cair aqui, né? Eu vou até usar uma cor diferente aqui, tá? Nessa linha do horizonte, para marcar bem, né, que trata-se de um outro desenho. E vou construir todo o desenho aqui com essa canetinha vermelha, que eu acho que vai ajudar vocês a diferenciar uma coisa da outra, tá? Verdadeira grandeza. Velho esquema, tá? 3 metros de altura. Então, está aqui o cubo lá na linha de terra. E agora vamos puxar as linhas do ponto de fuga. Vai dar uma distorção a full aqui agora, tá, gente? Porque, como o Zé já comentou na aula passada, o nosso observador, ele é meio robótico, né? Ele não vira a cabeça para baixo, né? Ele sobe a 10 de altura e continua olhando para frente, né, Zé? Exatamente. Ele continua olhando para frente, né? Então, vai dar uma distorção legal aqui no desenho, que faz parte, né? Que faz parte. Observador, mesmo esquema, né? O observador olha lá para o objeto, projeta no plano do quadro. Observador olha lá para o objeto, projeta no plano do quadro. Vamos descer essa linha vertical aqui. Faz parte porque existe, vocês podem colocar isso no Google, é bem interessante, ilustrativo ler sobre isso. Existe um cone de visão, né? Existe um campo visual que torna a visão... A gente está acostumado, obviamente, né? Acostumado, e a gente faz isso empiricamente o tempo todo, por isso que é até meio esquisito falar a respeito. Mas sempre nós movimentamos a cabeça e para onde os nossos olhos estão olhando, existe uma circunferência em torno do centro da direção onde os nossos olhos olham, que é mais ou menos de 60 graus, né? 30 graus para cada lado, somando os 2 olhos. E fora disso, imagina, é absurdamente difícil vocês imaginarem os olhos parados, porque a gente pensa em olho parado, eles já movimentaram, né? Mas olhos parados e pescoço parado, cabeça parada, olhando para frente. Esse é a proposta da perspectiva cônica. Por isso que se algo desliza, se aproxima do pé ou passa da altura da cabeça com os olhos olhando para frente, deforma, porque está fora do campo de visão. Então, armei aqui, gente, a perspectiva, né, na comparação, ó, com o cubo anterior, né, vejam que a distorção aqui é grande, né? Deixa eu botar lado a lado aqui que vai ficar melhor, ó, de enxergar. A distorção é grande, né? Eles estão, enfim, né? A largura do objeto na perspectiva é a mesma, mas aqui a gente subiu a linha do horizonte para 10, enquanto que aqui a linha do horizonte estava a 5, né?
Então, vou até marcar aqui nesse desenho, né? Vou marcar aqui em vermelho para vocês enxergarem melhor. Ó. Esta aqui é a altura da linha do horizonte, que é de 10 unidades. Então, para armar, né, a perspectiva aqui, colocar pessoas, enfim, valem as mesmas regras que a gente já viu no desenho anterior, tá? Mesma coisa, né? Vamos desenhar, sei lá, alguém que está num plano mais à frente aqui, né? De repente, pessoas que estão mais lá para o fundo, né? É a mesma coisa. Até a dona girafa agora ia ficar abaixo da linha do horizonte, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, isso aqui vale 3, né? Vamos repetir essa dimensão aqui, 3 mais 3, a gente achou aqui uma linha que vale 6, né? Vou projetar essa linha lá no ponto de fuga. Ó, sei lá, vamos pegar um ponto aqui assim, e agora vamos trazer isso aqui desta outra linha para cá, só para a girafa sair do alinhamento do cubo aqui, né? Ficar um pouquinho mais livre aqui, né? Então, a dona girafa aqui, ó, no fim, essa girafa veio a calhar, né? Essa girafa aí para ajudar nessas questões, né? A dona girafa, ela está mais ou menos por aqui assim, ó, né? Então, até a girafa tem que estar abaixo da linha do horizonte, porque 10 metros, né? A gente ganhou até da girafa. Tá? Falta 4 ainda. Falta 4 metros ainda. E o restante também, né? Uma coisa que eu acho legal de vocês observarem na hora de desenhar uma árvore, por exemplo, né, é pensar que pela perspectiva e pelo volume da árvore, né, o caule dela tende a ficar mais curtinho, né, Zé? Porque a gente está olhando ela um pouco mais de cima, né? Então, é diferente, né, do caule de uma árvore que está na linha do observador, né? Quando a gente tem uma outra linha do horizonte, né? Então, de repente, a árvore aqui ela vai ficar mais curta. Tá? Então, colocando aqui umas outras arvorezinhas aí, enfim. Né? Aqui também não estou nem, né, me fixando tanto assim a regra, né? Estou indo mais nessa relação aí de proporção. Né? E aí vamos colocar um céu aqui, que acho que vale a pena. Vou até invadir o desenho lá da vista superior. Né? Os desenhos vão ficar meio mesclados, né? Meio misturados, o que eu acho que é uma coisa legal. E é algo assim, né? Algo assim que resulta, né, dessa linha do horizonte a 10. Então, vocês vão fazer 2 desenhos, tá? Um com a linha do horizonte a 5 de altura e outro com a linha do horizonte a 10 de altura. Tá? Se quiserem variar a posição do observador, se quiser desenhar o cubo do outro lado aqui, né, espelhado, tanto faz, tá, gente? Tanto faz, tá? A ideia é justamente comparar, né, o que vai acontecer agora com essa variação de altura, que é bem diferente do desenho no nível do pedestre, né, onde a gente só vê 2 faces do cubo. Agora a gente passa a ver 3 faces, né, desse mesmo objeto.